Tem 3 coisinhas que você deve fazer aí direto no seu ar-condicionado para ele parar de virar um V8 e consumir combustível desenfreadamente. Porque é muito comum a galera chegar e falar, caramba, quando eu ligo o meu ar-condicionado ele vira um V8. Nossa senhora, eu viro sócio do posto, meu carro bebe virado no giraia. Tem 3 coisas que você pode fazer que ele vai parar de beber. E outra, a gente precisa entender que o ar-condicionado não consome combustível. Vem comigo nesse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa teu like e ativa o sininho de notificações. E não esquece de deixar um comentário pra gente aqui embaixo, que é importantíssimo pro YouTube levar nosso vídeo para outros colegas. Bora lá, vou te ensinar 3 detalhezinhos que você vai passar a fazer agora e vai melhorar muito teu ar-condicionado. Vem comigo. Então, é praxe a galera, quando aperta o botão do ar-condicionado, virar e comentar assim, caramba, meu carro vai consumir mais combustível, ele vai beber mais combustível. Tem casos que meu carro vira um V8, pai eterno, eu não dou conta, eu viro sócio do posto de gasolina quando eu uso o ar-condicionado do meu carro. Bom, primeiro de tudo, o equipamento propriamente dito não consome combustível. De forma alguma, ele não consome combustível. Quando você liga o ar-condicionado do seu carro, você aciona o compressor da máquina. O compressor tem como função básica comprimir o fluido refrigerante, ou seja, aumenta a pressão e aumenta a temperatura do bichinho que está lá dentro. Para que ele aumente a pressão, ele precisa agregar peso. Na realidade, não é agregar peso, é agregar força. É comprimir o fluido e isso acaba pesando. Ao contrário do que parece, lá atrás, quando os carros eram carburados, existiam alguns dispositivos que aumentavam a rotação dos motores de forma pneumática, ou seja, por vácuo. Puxava um ganchinho, o carburador aumentava a rotação para os motores não caírem e o motor se manter ali estabilizado com a entrada do compressor. Só que lá naquela fase só existiam compressores de deslocamento fixo, raramente existiam compressores variáveis equipando máquinas. Hoje não, mudou. Hoje nós temos muitos veículos que utilizam os compressores de deslocamento variável, inclusive compressores com válvula torre eletrônica. Poxa, mineiro, mas o que isso quer dizer? É muito simples. Os compressores arrancam, eles partem descarregados com um curso de pistão muito pequeno. Ou seja, na hora da entrada do compressor, esse peso todo comparado aos compressores de deslocamento fixo já não existe mais. Primeiro, os sensores, a válvula torre, precisa entender qual é a abertura desse curso de pistão para que ela possa determinar, olha, abre mais aí, precisamos comprimir mais fluido para que lá dentro do carro gele mais. Falando de uma forma bem simplória para você entender. Essa ligação psicológica que nós temos é exatamente por causa do acelerar do motor ou aumento de rotação na marcha lenta. Carros de motorizações mais baixas, ou seja, carros com motores menores, tendem de tudo para economizar sim combustível. Essa é a ideia. A função é essa. Um motor menor, você consiga aproveitar mais a potência dele e, via de regra, ter uma autonomia maior, ou seja, economizar combustível. Por isso que todas as peças vêm diminuindo seu peso, inclusive o ar-condicionado. O detalhe é que a gente não pode ligar esse consumo excessivo de combustível ao ar-condicionado propriamente dito. No caso dos carros que são 1000, 1.4, 1.3, por exemplo, quando você aciona o ar-condicionado, o módulo da injeção eletrônica, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser aumentar a rotação da marcha lenta, para que na entrada do compressor a marcha lenta se mantenha estabilizada e esse motor não sofra. Nos carros mais modernos, com os compressores mais novos, essa entrada já é muito mais facilitada e você não tem tanta dor de cabeça assim. Lá atrás, os primeiros motores 1000 com compressores de deslocamento fixo ainda, pai eterno, era uma pancada violenta, que o motor realmente sentia, o motor balançava. Se não tivesse essa correção de marcha lenta, era muito comum os motores afogarem. Por isso que quando a gente instalava kit de ar-condicionado naquela época, era importantíssimo fazer a ligação pelo módulo, usando a configuração original do carro, para que o módulo entendesse que existia o ar-condicionado ali, né, e corrigisse marcha lenta, os atuadores, todos os sensores, para que esse motor não viesse a apagar e não gerasse um consumo de combustível excessivo. A gente precisa desligar isso daí. Quando o ar-condicionado pesa muito no motor do carro, o problema não é que ele está consumindo combustível, é que tem algum erro na máquina. Lembra, a função do compressor é comprimir. Para ele comprimir, ele eleva a pressão e eleva a temperatura, joga a pressão e temperatura lá para cima. Para que ele comprime, ele faz força.
Quanto mais força ele fizer, maior é o peso agregado ao motor do carro. E isso daí pode ser resolvido com 3 atitudes muito simples, por incrível que pareça. Primeiro de tudo, a primeira atitude que você deve ter: use o ar-condicionado do seu carro com frequência. Poxa, Mineiro, mas consome. Não consome, jovem. Não consome. Use o equipamento do seu carro com frequência. Se você procurar não só na rede, como nas revistas e etc., você vai ver que vários veículos de várias montadoras, de várias maneiras, já foram feitos testes com o carro em pistas, com o ar-condicionado ligado, com o ar-condicionado desligado. O carro com o ar-condicionado desligado queimou o combustível antes, quer dizer, acabou o combustível antes do que aquele que estava com o carro ligado. Isso é simplesmente o efeito de fechar os vidros e o carro virar uma cunha, cortando a massa de ar e diminuindo o arraste. Quando os vidros estão abertos, aquele volume todo de ar entra dentro do carro e fica parecendo um paraquedas desse trem. Prende o carro. Aí sim o motor tem que trabalhar mais para manter a mesma velocidade. Nesse caso você está acelerando mais o carro, aumentando sim o consumo de combustível. Quando você fecha os vidros, o carro vira uma cunha. Ele sai cortando a massa de ar e ainda é empurrado para frente. Você vai encontrar diversos testes aí. É só você procurar. E o uso do ar-condicionado frequentemente mantém as peças que precisam lubrificadas, como por exemplo compressores e válvulas de expansão. Essas peças lubrificadas adequadamente não têm atrito. Se não tiver atrito, não gera desgaste, muito menos esforço físico. Então, o uso frequente da sua máquina é tão importante quanto cuidar da calibragem do pneu, ou da troca de óleo do seu motor, olhar o seu sistema de freio. Quanto mais você utilizar o seu ar-condicionado, menos problema você vai ter, principalmente relacionados à lubrificação, desgaste prematuro e peso agregado. Esse é um ponto. O outro ponto é limpeza. Esse é um pouquinho complicado, que você tem 2 pontos que a limpeza é importante, na frente do seu carro e dentro dele. Ambas as partes são de suma importância e têm o mesmo peso. Se a parte de dentro do seu ar-condicionado estiver suja, vai prejudicar a parte de fora e vice-versa. Se a parte de fora estiver suja, prejudica a parte de dentro. A limpeza é de suma importância, primordial para que a sua máquina trabalhe bem. Quanto mais ela conseguir dissipar calor com mais facilidade e no tempo correto, menos ela precisa fazer força para trabalhar, trocando em miúdos. Então você tem um equipamento que precisa de menos força, ou seja, menos peso. Limpar o seu condensador e radiador de água externa e internamente é super importante para manter a máquina funcionando bem, tanto o ar-condicionado quanto o motor do seu carro. Internamente, a sujeira, além de ser prejudicial para a saúde, que ela é muito prejudicial para a saúde, ela prejudica o fluxo de ar dentro da máquina. Ou seja, quanto mais sujo tiver, menos ar passa pelo evaporador. Aí a máquina desbalanceia inteira. Isso é outro problema. Então, a segunda atitude que você pode tomar é manter limpo. Verifique o filtro de cabine do seu carro, troque ele periodicamente. Não deixa ele ficar lá estragado, não. Porque tem muita gente que não sabe nem que tem filtro de cabine. Por isso que é importante a gente comentar esse tipo de coisa aqui. Troca o filtro de cabine do seu carro com frequência. Se você é carro de estrada, cada 6 meses você troca o filtro de cabine do seu carro. E não vai limpar não, hein? Quanto mais ar você meter nesse filtro, mais você entope os microcanais. Então põe uma peça nova que é baratinho, não é caro. Pela importância dele não é caro. Periodicamente faça uma higienização mecânica, mantenha essa máquina limpinha. Faça a higienização do condensador, do radiador de água, mas para isso, leve a profissionais capacitados. Não sai metendo a VAP ali de qualquer jeito, não, que você vai entortar tudo esse trem e vai dar uma zebra danada. E a terceira situação que você pode se adequar a fazer, que vai te ajudar muito, prolongar a vida útil do seu carro e principalmente o tal do consumo excessivo de combustível, é visita periódica ao seu mecânico. Mecânico de confiança. Eu sei que você tem. Todo mundo tem um mecânico de confiança. Leva seu carro para ele dar uma olhadinha, ele vai verificar se tem alguma coisa que ele pode corrigir antes de dar um problema maior. Ele vai trocar uma peça que já está quase para quebrar antes que ela quebre. Ele vai olhar o que é necessário fazer preventivamente para que você não tenha que entrar numa manutenção corretiva depois. Que além de quebrar outros componentes, pode ficar muito mais caro. Então olha aí, junta 3 coisas. Primeiro, usa o ar-condicionado do seu carro, o máximo que você puder. Não faz mal para ninguém, não consome combustível, porque você já entendeu, né? Que o ar-condicionado em si ele não consome o combustível.
Ele agrega um pouco a mais de peso no motor e quanto mais sujo esse equipamento tiver, mais pesado ele fica. E dentro também dá essa zebra. E a visita no seu mecânico é importante para você preventivamente corrigir situações que podem se agravar. 3 detalhezinhos que vão mudar a maneira com que sua máquina vai trabalhar. Isso pode se estender a tudo, tá? Motor, câmbio, sistema de suspensão, freio, o ar-condicionado, parte elétrica. Faça uma correção, vá lá, leva para o seu mecânico de confiança e faça uma preventiva. Isso é importante. No final da história, quase que minha caneta caiu. A gente acaba economizando dinheiro, você sabia? Bom, meu amigo, leva essas 3 coisas para você, pensa direitinho, vê se é legal você começar a fazer isso e bora que bora. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você, até mais e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu!